Faça isso ainda hoje. Demonstre em atitude de amor, de carinho. Aliás, amor e carinho são os melhores sentimentos que pode haver num coração humano. Pode ter certeza, se você comprar um Fiat Uno de 20 mil reais, ele vai ser o causador de inveja, talvez em pequena proporção entre os seus. Porém, se você comprar uma Dodge Ram, ele vai ser um causador de inveja de maior proporção à sua volta. Mas ambos causarão inveja ou àqueles que estão à sua volta. A vida, ela não espera a sua tomada de decisão. Se você tem que fazer escolhas, não postergue. Não fique levando isso para quando talvez você não terá condições, força ou vida saudável para tomar essas decisões. E avaliam não por quem você é, mas por aquilo que você faz, pelos seus dons, os seus talentos. Tomar decisão, fazer escolhas é a causa primária de muita inveja no coração daqueles que estão à sua volta. Porque o circuito de consagração social será tanto mais eficaz quanto maior for a distância do objeto consagrado. Olá, Brasil! Cheguei chegando, eu sou Cleuber Freire, esse é o Embaixada Cast, domingão, mês de novembro. Hoje eu vou compartilhar com você um assunto muito gostoso, apesar de ser um assunto muito polêmico e sério. Nós vamos falar um pouquinho sobre inveja. Eu quero convidar você a nos acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência, sejam todos vocês bem-vindos. E vamos para o nosso bate-papo de hoje. Vou começar com uma frase do professor Clóvis Barros de Filho. Ele disse a seguinte frase: o circuito de consagração social será tanto mais eficaz quanto maior for a distância do objeto consagrado. O que ele diz? Que a consagração de um determinado objeto ele será muito mais eficaz se o objeto consagrado ele for mais distante, bem mais distante de quem o consagra. Guarde bem essa frase que nós vamos compartilhar um pouquinho a respeito disso. Durante a nossa vida, nós nos deparamos com pessoas à nossa volta, na escola, na igreja, no trabalho, as pessoas que nos rodeiam, muitas delas nossos familiares, amigos que são de dentro de casa e que de repente não dão a mínima para nós. Não dá a mínima para você. Aliás, te vira as costas ou na tua presença ele é uma coisa, fora da tua presença ele é outro muito diferente. Por que isso acontece? O que é a inveja? A inveja é um sentimento e um sentimento nada saudável. E a inveja faz com que muitas pessoas que estão à sua volta ou à minha volta não te elogiam. Quando elogiam, fazem isso apenas na tua frente, mas quando está distante de você, não há elogio. Essa frase ela tem falado bastante ao meu coração e eu desenvolvia uma ideia com a minha família, conversando numa viagem que eu fiz semana passada. E eu dizia que para minha esposa e meus filhos que uma das maiores tristezas que eu particularmente tenho é de ver pessoas que te julgam ou te avaliam não por quem você é, mas por aquilo que você faz, pelos seus dons, os seus talentos. Deixa eu ser mais claro. De repente você é uma boa pessoa, tem intenções maravilhosas no seu coração, você tem uma personalidade, um caráter que é inquestionável, honestidade, decência, mas o dom que Deus te deu, aquilo que você faz, o teu talento, ao você desenvolver esse dom, esse talento, algumas pessoas, elas começam a olhar diferente para ti. Eles começam a sentir o que nós chamamos de inveja por aquilo que você faz e ficam perturbadas, inquietas e acaba te prejudicando, porque ao invés de te valorizarem ou honrarem, elogiando por isso, elas passam a te difamar, a fazer críticas
e não estou falando de críticas construtivas, porque tem dois tipos de críticas, não é tema para hoje, mas eles passam a te criticarem pelas costas, como nós costumamos na linguagem bem popular dizer. Eles começam a fazer algumas críticas para os seus amigos ou outras pessoas que te conhecem, e esse tipo de pessoa, eu costumo dizer que são os piores tipos de pessoas. Pessoas essas que trazem ou causam muito mal a você, a mim e a tantas outras pessoas. Primeiro ponto que eu quero abordar: a inveja é um produto, eu quero colocar assim, é um produto que só está acessível às pessoas com quem nós nos relacionamos. Por exemplo, eu só tenho inveja de quem eu tenho contato, ou com quem vamos dizer assim, eu me relaciono de uma ou outra forma. Eu não tenho como, por exemplo, sentir inveja do Elon Musk. Eu não tenho como, por exemplo, sentir inveja de um senador, de um jogador de futebol, que eu não tenho relacionamento com ele. Para que eu vou sentir inveja? Então a inveja é um produto acessível àqueles com quem você, de uma ou outra forma, se relaciona. E isso é algo que às vezes passa desapercebido por nós. Então, à medida que nós nos relacionamos com outras pessoas, né, outras da mesma forma, outras pessoas se relacionando conosco, é despertado em nós esse sentimento de inveja. Um irmão que cresceu junto comigo, um amigo que nós brincávamos de bola, futebol, estudávamos na mesma escola, e aí à medida que às vezes a gente vai aprendendo algumas coisas, ou desenvolvendo algum talento, algum dom, você quer ver quando alguém começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, o salário é mais alto, compra um carro melhor, a inveja vai aparecendo e vai ficando bem evidente no convívio, no dia a dia entre pessoas, amigos, famílias, enfim, como eu acabei de dizer, pessoas com quem nós nos relacionamos. Toda inveja, ela traça um paralelo que ela parece nunca terminar. E quando termina, o desfecho final é separação, intriga, afastamento, é a causa de muito estresse, depressões. Pessoas que têm esse sentimento muito aflorado no seu coração de inveja são pessoas que nunca estão satisfeitas, felizes. A inveja, ela traz uma infelicidade, porque ela traz um sentimento de comparação. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que ele faz? A inveja é uma causa, eu diria assim, uma causa primária de muitos outros problemas relacionados ao egoísmo, à arrogância, à ganância. E muitas das vezes ela leva algumas pessoas, devido à inveja, a cometer alguns tipos de crimes. Por exemplo, de conquistar alguma coisa fruto de furto, conquistar alguma coisa que não lhe custe nada, ou não lhe custa dinheiro. E quando eu, há pouco, dizia a vocês sobre uma tristeza no meu coração de ver com que pessoas, elas passam a não amar você ou apoiar você em algo que você faz devido aos seus dons, aos seus talentos, isso é muito ruim. É mais fácil você agradar ou atingir com a sua voz, com o seu dom, com o seu talento, pessoas desconhecidas e ser útil, abençoar esse tipo de pessoa, do que muitas vezes aqueles que estão à sua volta. Por isso eu queria te convidar a refletir um pouco mais sobre isso e repensar os seus conceitos. Como você tem visto ou tem olhado para as pessoas à sua volta? Sabe aquelas pessoas que convivem contigo no trabalho? Lá na tua igreja, na tua comunidade, quando você vê um amigo seu, um irmão, um líder se destacando naquilo que ele faz, eu vivo isso muito dentro da igreja. E lá na igreja, às vezes um irmãozinho, ele assume uma responsabilidade, um cargo, um compromisso, e basta que ele suba um pouquinho, vamos dizer assim, na hierarquia dentro daquela comunidade, ele começa a arrumar alguns inimigos, algumas pessoas que não deveriam ter esse sentimento, e isso causado pela inveja. Por que ele conseguiu e eu não consegui? Não mudar dentro desse assunto, mas eu queria pensar com você aqui a respeito de algumas coisas muito profundas. Por exemplo, a vida, ela é uma tomada de decisão, ela é feita de escolhas. Eu já falei um pouco sobre isso, talvez não ouviu alguns vídeos que eu já tenho, falando sobre essa tomada de decisão e a necessidade que nós temos
de fazer escolhas. Inclusive, há um filósofo, eu não me lembro o nome dele, mas eu li uma frase que marcou muito a minha vida, e a frase dele é a seguinte: nós somos condenados a ter que tomar decisão. Uma frase um tanto forte, né? Fazer escolhas. Nós estamos já condenados a isso. Então você, em um ou outro momento, você precisa de tomar decisão, fazer escolhas. Eu diria que tomar decisão, fazer escolhas é a causa primária de muita inveja no coração daqueles que estão à sua volta, porque depende muito da escolha que você fizer. Há de gerar competição, inveja, concorrência, e isso é muito natural, isso é muito visível. Vou usar aqui alguns exemplos bem fáceis de se entender. Você tem que tomar uma decisão. Vou para a Europa morar na Espanha, na Inglaterra, ou eu vou continuar vivendo aqui no Brasil? Você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, mas isso só vai acontecer se você tiver recursos, dinheiro, e se for colocado na mesa essas duas opções para você. Senão você não vai ter o estresse de ter que tomar essa decisão. Por exemplo, eu vou comprar um carro popular de 20 mil reais, usado no mercado, que é o que eu tenho, ou eu vou comprar uma caminhonete Dodge Ram de 700 mil reais. Você só terá esse poder de tomar essa decisão se você tiver recursos, dinheiro suficiente. Cá aqui entre nós, se você tem 700 mil para comprar uma caminhonete, você pode comprar um de 50 e deixar 650 mil depositado, aplicado. Porém, nada impede que você vá lá e compre aquele veículo que é, vamos dizer assim, a sua vontade, o seu desejo. Porém, esse veículo que você comprar, pode ter certeza, se você comprar um Fiat Uno de 20 mil reais, ele vai ser o causador de inveja, talvez em pequena proporção entre os seus. Porém, se você comprar uma Dodge Ram, ele vai ser um causador de inveja de maior proporção à sua volta. Mas ambos causarão inveja naqueles que estão, ou àqueles que estão à sua volta. Entendeu? Porém, a decisão, a escolha é algo necessário. Quando eu era jovem, estava namorando ainda minha esposa, a qual eu sou casado há 31 anos, dia 26 agora eu faço 31 anos de casado, eu usava uma frase para brincar com os meus amigos na escola e no trabalho, e eu dizia assim: eu não sei se eu caso ou compro uma moto. É uma brincadeira, mas é porque eu tinha que tomar uma decisão. Eu não sei, escolhi entre casar ou comprar uma moto. E eu falava isso porque eu tinha um determinado recurso que eu podia comprar uma moto, mas se eu escolhesse, se eu optasse por casar, eu precisava de comprar uma casa, e esse dinheiro da moto seria investido numa casa. Aliás, foi isso que eu fiz. Eu comprei uma casinha, era simples, né? Uma cidade pacata que eu morava, pequena, ali no ano de 94, e eu comprei essa casa, tomei essa opção. Porém, é uma escolha que eu fiz e eu tinha essas duas opções, porque eu estava vivendo aquela opção. Mas e se eu tivesse escolhido casar e comprar a moto? Seria uma opção, uma escolha. Porém, talvez o desfecho final dessa escolha não seria tão assertível como foi a minha decisão de comprar uma casinha, dar um teto à minha noiva, né, que eu estava pretendendo casar, e a felicidade de poder casar e morar na minha casa própria. Quantas pessoas que não têm essa oportunidade estão ainda lutando por isso? Eu agradeço a Deus por isso, mas se talvez na sua vida é diferente, você não pode fazer como eu fiz, até porque a realidade é outra, né? Hoje, para se comprar uma casa antes de casar, eu acho um desafio dos maiores. Pensa em algo difícil, é ter essa opção de poder já antes de casar, hein? Olha que na nossa época nós casávamos muito jovem, eu casei com meus 20 anos de idade. Sabe uma frase de impacto que eu quero deixar pro seu coração? A vida, ela não espera a sua tomada de decisão. Se você tem que fazer escolhas, não postergue, não enrole, né? Não fique levando isso para quando talvez você não terá condições, força ou vida saudável para tomar essas decisões. A vida, ela não espera, ela passa como um conto ligeiro, como diz Moisés lá no Salmo 90. A vida voa. Tomar decisão não é uma tarefa fácil, porque tomar decisão, ela envolve uma angústia interior. Toda tomada de decisão.
Algumas são angústias pequenas, mas algumas são angústias enormes. Medo de tomar uma decisão errada, a insegurança no tomar decisão. Muitas vezes nós fazemos algumas perguntas bem filosóficas, né? Será que é a hora? Será que eu vou prejudicar alguém? Será que isso não vai ser ruim para a minha vida? E às vezes nós fazemos isso por uma falta de confiança ou de segurança ou por não ter a que se apegar. Pensa comigo, não é muito mais fácil tomar uma decisão quando nós temos conhecimento em cima daquilo que nós estamos tomando decisão? Por exemplo, você vai fazer uma mudança para uma cidade que você ainda não conhece. Mas se de repente você vai lá, consegue um trabalho, um emprego, olha um bairro mais pacato, um bairro bom de se morar, arruma casa, loca aquela casa, aí você volta e fala para sua família, vamos mudar para tal lugar. Eles vão te perguntar, você já foi? Fui, já consegui emprego, o bairro é bom e tal. Não dá uma segurança para sua família, para os seus e para você mesmo na mudança? Agora pensa comigo, vamos mudar para tal lugar. Você não sabe o que vai fazer, onde vai morar, você não sabe, você não olhou escola para os teus meninos, a igreja que você, ou a comunidade que você quer frequentar, independentemente da placa, da denominação, você não olhou como que é ali a questão da segurança pública, se é uma cidade violenta, o bairro que você de repente vai morar, um bairro muito perigoso. Então a tomada de decisão, ela passa por uma angústia de ter que tomar essa decisão e muitas vezes é porque nós não nos preparamos para a tomada de decisão. Sabendo que a vida não espera, mas você tem que ser ágil, rápido para estas tomadas de decisão. Já partindo para uma conclusão daquilo que nós estamos compartilhando hoje, escolher, tomar decisão é algo extremamente necessário. Nós que cremos que há um Deus que controla todas as coisas, somos chamados de criacionista, nós cremos que Deus nos fez e nos deu essa liberdade na tomada de decisão desde a criação. Foi assim que ele fez com os nossos primeiros pais. Você se lembra da história bíblica? Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, de repente ele entrega a mulher a ele, dá uma ordem a eles, olha, vocês podem escolher qualquer fruto, qualquer árvore aqui do jardim, mas uma em especial, não escolham dela. O homem desobedece, escolhe. Daí para cá, a vida foi sempre uma questão de escolha. Escolher é algo especial dado por Deus a nós. O criacionismo, a Bíblia, o Deus que deu opção para que o homem pudesse escolher, ele foi fazendo isso durante toda a trajetória, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ensinamento muito precioso que eu encontrei. Quando Josué é aquele que é sucessor de Moisés, aliás, só Josué e Caleb dá a sequência para conduzir o povo posterior àquela tirada do Egito, porque Moisés e a sua geração fica tudo pelo deserto. Então Josué, ele assume, e uma das primeiras expressões de Deus a Josué, logo no primeiro capítulo, lá no livro da Bíblia, né? Logo depois do Pentateuco, ali vem Josué, e a primeira fala de Deus a Josué é a seguinte: eu não te mandei ser forte, corajoso, não temas, não te espante, eu vou ser contigo. Ou seja, Deus encoraja ele nas tomadas de decisão, ele não ser medroso, ele não ser covarde. E esse ensinamento me fala muito ao coração, e eu gostaria que falasse ao coração. Não temas, ser corajoso, ser forte. Deus, o nosso Criador, ele te conhece, ele sabe quem é você, ele sabe as dificuldades que você tem nas tomadas de decisão. Lá no capítulo 24 de Josué, Josué vai se deparar com uma situação, diria, nova. É uma situação difícil, porque o povo parece que vai abandonar Josué. Você se lembra que eu comecei a nossa fala falando da inveja e falando da aceitação? As pessoas muitas vezes não te aceitam, não me aceitam no ambiente que nós estamos vivendo, e que para ser aceito com mais tranquilidade, as pessoas precisam de estar mais longe de nós, longe do objeto. Pois é, isso aconteceu com Josué. Josué, ele vê as pessoas deixando a sua companhia, a presença de Deus, apostatando a sua fé, indo para outros caminhos, e ele usa lá no capítulo 24, versículo 14 e 15 em especial, ele vai dizer assim, olha, se vocês quiserem voltar para além do rio Eufrates, se vocês quiserem ir lá para aquele povo que não quer compromisso com Deus, andar junto dele, vocês podem fazer isso, é escolha.
Josué dá liberdade para aquelas pessoas escolher. Tomem a decisão de vocês. Olha como que Deus faz as coisas e ele dá liberdade. Sabe, você que está me ouvindo, você é livre para tomar a decisão. Você é livre para escolher. E aí lá no versículo de número 15, ele já inicia o versículo dizendo assim, ó, mas, aí tem uma vírgula. Se vocês escolherem não servir mais ao Senhor, mesmo eu tendo mostrado tudo isso, é o que Josué está dizendo, mesmo vocês tendo acompanhado os milagres que o Senhor fez para vocês, contado pelos vossos pais, o alimento que nunca faltou enquanto eles estavam no deserto, a água saindo da rocha, a nuvem cobrindo eles enquanto eles estavam caminhando para o sol não queimar. Mesmo assim, se vocês tendo visto e ouvido tantas coisas, vocês não querer servir ao Senhor, antes vocês querer voltar para trás, virar, fazer um círculo e voltar, sabe, queridos? Nós temos a opção de dar meia volta e retornar para de onde nós viemos, ou tomar uma direção diferente. E é o que Josué está dizendo àquele povo. Faça a escolha de vocês. Quer ir? Vai. Um ditado bem popular, né? Pega descendo. E ele termina esse versículo falando uma das frases mais lindas que existe na Bíblia Sagrada. Não sei se você já ouviu, mas é uma frase que eu tenho plena convicção de que ele se lembrou de Josué 1, versículo 9, quando Deus falou para ele assim, ser forte, corajoso, não temas, não te espante, eu sou contigo, onde quer que você for, eu vou. Ele se lembrou disso, porque ele se vira para aquele povo, depois de desafiá-los a tomar atitude e não ficar em cima do muro. Ele diz assim, eu tomei uma decisão, eu e a minha casa, nós continuaremos servindo ao Senhor. Independente da decisão que você toma, disse Josué, eu e a minha casa, nós já tomamos a decisão, nós já fizemos a escolha. Queridos, como isso traz paz ao nosso coração quando nós temos a convicção de que nós já fizemos a melhor escolha. Quando nós fazemos uma escolha boa, definitiva, firmada em conhecimento, porque Josué tinha a consciência quando as nossas decisões, elas são definitivas e pontuais. Nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos a nossa família, nós aquietamos o coração e descansamos, porque a decisão mais importante que deveríamos tomar, nós já tomamos. Ah, mas as pessoas vão continuar invejando de você, não tem problema, eu já tomei a decisão. Ah, mas tem um monte de gente dando meia volta e voltando, não tem problema, eu tomei a minha decisão. É uma questão de atitude, queridos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu usei aqui um exemplo bíblico porque nós usamos esses exemplos bíblicos para nos fortalecer, para trazer lições para nós. Mas tantos exemplos que você poderia usar. Muitas pessoas do passado, elas não desistiram, elas não desanimaram. Quantos cantores, jogadores de futebol, escritores de livro, artistas, quantas pessoas? Talvez pessoas simples, teu avô, bisavô, tios, quantas pessoas tomaram decisão e foram assertivas ao extremo e foram muito assertivas e colheram frutos e demonstraram personalidade. E aí, quando é a nossa vez, quando é a sua vez de tomar decisão, você fica postergando, achando que a vida vai te dar enormes, inúmeras oportunidades. Muitas vezes a vida dá sim, mas há um limite. A vida não espera. Então tome a melhor decisão enquanto você pode tomar. E se você está no grupo daqueles que sentem inveja do objeto acessível, visível a você, mude a sua maneira de pensar. Dê um voto de confiança às pessoas que estão próximo a você. Não importa quem são elas no grau de intimidade contigo. Ajude e abençoe e não sinta inveja das pessoas. Com atitudes muito simples, você demonstra que você não tem inveja das pessoas. Não há ciúmes no seu coração. Quando você é sincero, quando você é honesto, você está demonstrando isso. Faça isso ainda hoje. Demonstre
em atitude de amor, de carinho. Aliás, amor e carinho são os melhores sentimentos que pode haver num coração humano. E aí, ao invés de sentir inveja e ciúme, você vai sentir compaixão. Você vai sentir o que nós chamamos de amor fraternal. Deus abençoe, um ótimo dia a você. Nos vemos nos próximos.